Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar sobre, fugir um pouco do tema do assunto. Esse canal eu trago temas para você de A a Z. Todos os temas que você tem curiosidade de aprender da Bíblia e talvez o seu pastor, o seu líder religioso não fale, e aqui nesse canal você aprende diversos temas. Estamos na letra M, né, do alfabeto, de A a Z, todos os temas. E vamos dar uma parada, tá? Eu dei uma pausada aqui na letra M. No próximo tema eu dou início sobre a letra M, irei falar sobre masturbação, tá? Só que hoje eu vim fazer um tema especial fora do tema de A a Z. Hoje eu vim falar sobre profecias do tempo do fim, como muitos falam, escatologia. Eu vim falar sobre Mateus, no capítulo 24, quando Jesus ele é abordado, quando Jesus ele é questionado sobre o tempo do fim, sobre a volta dele e sobre a destruição do templo de Jerusalém, que era um templo muito importante naquela época para os judeus. Então, devemos entender que o livro de Mateus, no capítulo 24, existe dois paralelos. Jesus ele narra coisas que vão acontecer, que vão dar início ao tempo do fim, e também tem o outro paralelo, a outra parte, ele divide em duas partes, que é o paralelo que fala sobre Jesus narrando sobre o tempo do fim, os acontecimentos que vão acontecer, que vão dar início ao tempo do fim, mas não é o fim. E também ele fala sobre a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70, que para isso era o fim para os judeus naquela época, tá? Então devemos entender o texto dentro do contexto que Mateus, no capítulo 24, ele está narrando isto, ele está narrando coisas que ia dar início ao tempo do fim, mas não é o fim. Início ao tempo do fim significa que ele está dando início a muitas coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo nos nossos dias, mas ainda não é o fim, porque existe muita coisa ainda na profecia para se cumprir, para que chega ao fim. Eu vou dar um estudo mais para frente, depois que eu terminar o alfabeto, sobre profecia, sobre escatologia, sobre o livro de Daniel, sobre o livro de Apocalipse, sobre as 70 semanas, sobre até 2300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Irei falar sobre Apocalipse capítulo 13, o que significa essa besta que sai do mar, e também irei falar sobre a besta que sai da terra, tudo que está ali em Apocalipse capítulo 13. Irei falar sobre Apocalipse capítulo 12, sobre a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que estava grávida para dar à luz, e o dragão se pôs de frente dessa mulher a ponto de devorar o filho, e aí ela foi levada para o deserto para se proteger por um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Vou falar tudo isso que significa tempo, metade de um tempo. Eu vou falar também sobre as 7 pragas, que fala que já começa a narrar ali a partir do versículo do capítulo 14 em diante. Depois eu vou narrar sobre o Apocalipse no capítulo 16, que fala sobre o símbolo da besta, que é o 666. O que é o 666? O que significa esse número? Esse número mesmo é um número que relata sobre um homem, sobre um governo. Eu irei explicar tudo biblicamente para frente para vocês, tudo isso sobre o livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse ele começa com algumas profecias que tá para se cumprir, mas que não se cumpriu ainda, né? Sobre esse governo que irá dominar mundialmente, tá? Esse poder religioso, mas irei explicar dentro do contexto. Não adianta eu ficar falando aqui para você sem mostrar bases bíblicas, tá? Eu irei falar mais para frente, mas eu hoje vou dar uma pincelada sobre o livro de Daniel e sobre essa profecia de Jesus, de Mateus capítulo 24. Então encontrava Jesus ali, sentado no Monte das Oliveiras, conforme fala ali em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3, você pode ler na sua Bíblia. Aqui eu não leio o texto bíblico de uma forma didática, para incentivar você a ler a Bíblia na sua casa e com a sua família. Então se encontrava Jesus ali, no Monte das Oliveiras, sentados ali, e se aproximou seus discípulos dele, perguntando: Senhor, fala quando sucederá essas coisas e quais sinais vai acontecer da tua vinda. E aí Jesus começa a narrar vários tipos de sinais que ia acontecer até a vinda dele. Ele começa a narrar vários tipos de sinais. Lembrando, repetindo, que o Mateus, no capítulo 24, ele tem dois paralelos. Jesus está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, que ia ocorrer, que para isso era uma catástrofe, era uma destruição para os judeus naquela época e até hoje.
E depois ele começa a narrar sobre os princípios das dores que está acontecendo hoje no tempo do fim. Ele começa a falar sobre falsos cristos que iria surgir, ele iria falar sobre guerras, rumores de guerras. Aí você fala, mas nessa época já não existia guerra? Sim, mas não na intensidade que acontece hoje. Aí ele começa a falar também ali que no tempo do fim, o amor de muitos se esfriaria, você vê isso notório. Antigamente você vê um morador de rua na rua, isso era tocante, era algo que mexia com nós. Hoje você vê e é normal para você, hoje não tem mais aquele sentimento, aquela dor no coração, né? Isso o apóstolo Paulo ele narra também na Bíblia, que ele fala assim que nos últimos dias o homem se tornaria avarento, já continuadores, esqueci o nome da palavra, tipo, não sei, o homem se tornaria avarento, arrogante, blasfemadores, mais amante dos prazeres do que amante de Deus, e ele dá uma narrativa de tudo isso que está acontecendo hoje, que você vê hoje, né? Os homens seriam mais amantes dos prazeres e mais amantes de Deus. E aí Jesus ele traz uma narrativa geral desse livro sobre o tempo do fim. E no capítulo 15, aqui que eu quero pegar a ênfase, ele cita o profeta Daniel. O próprio Jesus fala que Daniel é um profeta. Ele fala, vocês não leu o que diz o profeta Daniel da desolação do tempo? Então ali no Mateus, no capítulo 24 e o versículo 15, ele narra Daniel. Então o livro de Daniel é um livro muito importante. Eu quis trazer todo esse evento, ele é um livro muito importante. E também aqui no capítulo 24 de Mateus, algumas pessoas falam, algumas pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é um livro interpretativo, eu sempre já falei nesse canal, a Bíblia é um livro guia, mas as pessoas que não estudam dentro do contexto desse bíblico, tem uma parte que Jesus fala assim, orai e vigiai para que sua fuga não seja no inverno, e nem que as mulheres que estejam nesse dia lá em Jerusalém, quando teve a destruição de Jerusalém, falando agora no ano 70, que ela não esteja grávida. Tem muitas pessoas que falam que no tempo do fim, agora que nós estamos vivendo no século XXI, não vai engravidar porque Jesus está voltando. Então isso é um absurdo você falar isso. Quando Jesus falou das mulheres grávidas, dentro do contexto bíblico, ele está falando que quando os romanos invadiu Jerusalém para destruir o templo de Jerusalém no ano 70, conta que os soldados ele enfiava a espada na barriga das mulheres e tirava o feto da criança na espada, tirava a criança viva, então matava as mulheres grávidas. É nesse sentido que Jesus está falando ali, que tomar cuidado para que as mulheres não estejam grávidas nesse tempo. Então a gente tem que entender esses dois paralelos de Mateus no capítulo 24, que existe esses dois paralelos, que ele está falando, ele está narrando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, e também ele está narrando o fato sobre o tempo do fim. Então ele fala assim que é princípio, iria acontecer tudo isso, mas isso ainda não é o fim. Quando você lê o texto que eu estou te falando de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 ou 1 em diante, você vai ver que Jesus ele começa a falar ali, ele fala assim, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Ele cita isso 3 vezes dentro desse capítulo. Mas ainda não é o fim. Irão surgir Cristo no meu nome, irão ter guerras, o amor de muitos esfriarão, irá acontecer isso, aquilo, mas ainda não é o fim. Aí ele cita o profeta Daniel. Por que o profeta Daniel é tão importante? Por que a profecia do profeta Daniel é tão importante? O profeta Daniel ele foi escrito acerca, deixa eu pegar aqui, eu fiz algumas anotações só para você entender. O livro do profeta Daniel foi escrito há cerca de 2.600 anos atrás. E Cristo já citou o profeta Daniel lá na frente, depois que Cristo nasceu, depois do profeta Daniel. Só que Cristo já existia antes, que foi Cristo que deu a visão ao profeta Daniel. Só que por que ele cita o profeta Daniel? Porque o profeta Daniel ele tem duas narrativas. O livro de Daniel tem dois paralelos também. Começa com seus livros históricos e depois começa com o livro profético, tá? Então, os livros históricos é narrado para o tempo de Daniel, assim como existe profecia clássica e existe profecias apocalípticas. O que é profecia clássica? Profecia clássica é quando o profeta ele profetiza para o seu tempo, para o tempo dele, assim como o profeta Isaías profetizou muitas coisas para o tempo que ia acontecer no tempo dele, assim como o profeta Jonas profetizou sobre a destruição de Nínive,
que era a profecia clássica do tempo dele. Existem as profecias apocalípticas, são as profecias que narram sobre o meu tempo, o tempo que eu estou vivendo, e o seu tempo, sobre o tempo do fim. Então, o livro de Daniel ele é narrado dessas duas formas, tá? Profecias clássicas e profecias apocalípticas, que são profecias do tempo do fim. Só para ficar um paralelo. Então, o livro de Daniel ele foi um livro que que ele levantou bastante interesse nos estudiosos daquela época. Até porque o próprio Jesus citou o profeta Daniel, falando que Daniel era um profeta. Então, teve grandes homens estudiosos que é conhecido hoje como descobridores de terra e matemático e ciência e físico, mas mal sabem vocês que esses homens foram grandes homens teólogo que se interessou mais em teologia, se interessou mais em escrever sobre teologia, sobre tempo do fim, sobre profecia, do que sobre hoje o que eles é conhecido. E eu vou citar dois nomes aqui para você. O primeiro nome eu vou citar sobre Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo ele foi um grande estudioso do livro de Daniel. Ele foi bastante interessado no livro de Daniel, estudou muito sobre o livro de Daniel para poder compreender sobre as profecias de Daniel e sobre o tempo do fim. E o outro estudante do livro de Daniel foi Isaac Newton, que foi um grande cientista e matemático. Mas a história conta, se você estudar sobre a história de Isaac Newton, você vai ver que ele, a maioria das suas partes, da sua vida, ele passou escrevendo sobre teologia. Mas ele foi conhecido como matemático e físico. Mas ele queria ser conhecido como um teólogo. Então, a maioria das vezes da vida de Isaac Newton, ele escreveu sobre teologia. Ele escreveu sobre o profeta Daniel. Ele escreveu sobre o tempo do fim. E o profeta Daniel, ao longo do tempo, ele sempre foi questionado se essas profecias dos 2.300 anos era verdadeira, era falsa, era isso ou outro. Até que surgiu o homem, que eu até marquei o nome dele aqui, que é um nome difícil. Surgiu um homem nessa época que ele é arqueólogo e ele comprovou que os escritos de Daniel eram escritos verdadeiros. O nome desse homem, eu marquei aqui, é Robert Caldwell. Esse homem surgiu no ano de 1899 ao ano de 1917. Dentro da arqueologia, ele ali provou a existência de Babilônia, que Babilônia era o grande ponto de comércio naquela época e econômico naquela época, nos dias de Daniel. E Daniel já escreveu isso no seu livro há cerca de 2.600 anos atrás. Você entende? Então, precisou surgir esse arqueólogo no ano de 1899 a 1917 para provar que Babilônia existiu e que era uma potência mundial econômica naquela época. Entende? Isso Daniel já escreveu no seu livro há muito tempo atrás. Sem contar que o próprio Jesus Cristo escreveu sobre o livro de Daniel. Então, quando a gente fala, Cristo fala que ia surgir rumores de guerra, terremoto, muitos no seu nome, e o amor de muitos esfriaria, isso e epidemias, ele fala também nesse livro de Daniel, que ia surgir muitas epidemias, o que a gente está vivendo hoje, isso é só o princípio do fim. Porque existem muitas coisas que vão acontecer ainda até chegar ao fim. Então não tente você fazer teologia de um verso só, e não tenta você falar coisas que a Bíblia não fala. Falar que já é o fim, já é a destruição, que o coronavírus já é sinal que Jesus já é o fim do mundo, já é um apocalipse. Sem contar que a palavra apocalipse significa, como eu já falei no meu canal, a palavra apô significa o significado da mesmo significado da palavra apóstolo, a palavra grega que significa apóstolo, que significa enviado para longe. A palavra apô significa enviado, aquele que foi enviado para longe. A palavra apostasia significa aquele que saiu do meio do povo, aquele que foi para longe do povo. Então a palavra apô significa para longe de. Lípito significa, a palavra lípido significa sombra. Então, juntando a palavra apô e lípito, no grego, traduzindo para o português, significa para longe da sombra. Ou seja, resumindo tudo isso que eu falei, significa, a palavra apocalipse significa revelação, as claras.
profecias que Deus deixou para que a gente possa compreender o tempo do fim. Então, quando Jesus dá essa narrativa todinha desse texto de Mateus, no capítulo 24, eu não leio para você na forma didática, para que você possa ler na sua casa. Então, ali é o princípio do tempo do fim, mas ainda não é o fim. Tanto que ele vai falar umas 3 vezes dentro desse capítulo que, veja que isso acontecendo, mas ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque ainda tem a profecia do capítulo 12 para se cumprir, né? E aí ele narra que irá chegar o fim, ele mesmo finaliza o livro falando que o tempo do fim vai chegar quando o evangelho do reino será pregado a toda a nação, a todo mundo, para testemunho a todos, então virá o fim. É isso que ele fala. Então o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. E graças a Deus, tem vários meios de comunicação e o evangelho está entrando. Tem países que o evangelho não chegou ainda, que a gente costuma falar na teologia, que é a janela 1040, que é um pedaço pequeno do mapa, onde que não pode ser falado do cristianismo, que lá dentro, se for um cristão, é morto, é torturado, é dilacerado. Mas só que não precisa um cristão ir mais lá dentro para poder pregar o evangelho. Através do meio de comunicação, a gente está conseguindo alcançar bastante pessoas nesse tempo, e por isso que o evangelho está sendo pregado a todo fim. Então aí vai chegar o fim. Mas antes disso tem várias profecias para se cumprir. Como eu falei para você, tem a profecia aqui do Apocalipse, do capítulo 12, né? Aí vem Apocalipse capítulo 13, que é sobre o poder político. E aí tem Apocalipse aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu estou abrindo o livro aqui para te falar sobre os livros que ainda, as profecias que faltam se cumprir ainda. Então falta se cumprir a profecia do capítulo 12, que é a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa das estrelas, que eu irei explicar para você mais para frente quando eu entrar em profecia. Tem Apocalipse no capítulo 13, que fala dos animais, que viu uma besta sair do mar, que tinha 10 chifres, sobre o chifre, nome de blasfêmia, e crescia um chifre menor, que derrubou 8, que derrubou 3 chifres, ficou 8, esse chifre foi crescendo e ele tinha boca como homem, falava sobre arrogância. O que significa esses 10 chifres? Eu já expliquei aqui uma vez aqui para o irmão no canal. Inclusive nisso, eu falo para você, se inscreva lá no canal do irmão Ezequiel, tá? É um grande homem que está procurando cada dia mais aprender e compreender as verdades bíblicas, tá? Ezequiel César é o canal dele, vai lá, se inscreva no canal dele, vocês que me apoiam aqui, dá um apoio no canal dele lá, para que o canal dele possa crescer mais e mais, que ele possa compreender e aprender cada dia mais com vocês e vocês com ele sobre escatologia bíblica. Ele fala bastante assuntos super bem lá sobre escatologia. Então, vai lá e siga o profeta, o irmão Ezequiel, tá? Ezequiel César lá, é o canal dele lá. Presbítero Ezequiel, é um homem de Deus que está procurando cada dia mais aprender sobre escatologia bíblica, aprender sobre o tempo do fim, aprender sobre as coisas da Bíblia. É um homem bastante esforçado, é um homem bastante iluminado e sincero de coração, que está buscando Deus na sua sinceridade e na sua sabedoria, tá bom? Então o canal E Aí Já Orou Hoje, que é o meu canal, apoia o canal do irmão Ezequiel, tá? Que é um irmão que está cada dia mais se dedicando a compreender as verdades bíblicas. Então, voltando para o assunto, Mateus capítulo 24, então lá Jesus fala que é o princípio do fim, mas ainda não é o fim. Por quê? Tem o capítulo 12, que fala da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Essa mulher, a Bíblia fala que em profecia mulher é a igreja, então falta se cumprir, né, que essa profecia já está se cumprindo. Aí tem Apocalipse no capítulo 13, que fala dos 2 poderes, né, desse chifre, dessa besta que sai do mar e a besta que sai da terra, que é 2 governos, que um vai dar poder para o outro, autoridade, para perseguir aos cristãos, tá? Então é isso que fala no Apocalipse capítulo 13. Aí depois vem Apocalipse capítulo 14, que fala sobre... Apocalipse no capítulo 14 aqui, que vem falando aqui sobre algumas coisas, sobre as 7 pragas, sobre algumas coisas. Aí vem no capítulo 16 também. Aí vem no capítulo 17, que fala sobre a outra mulher, que é prostituta, que prostitui a verdade. Essa mulher tem as suas filhas, que também são prostitutas, que mulher em profecia significa igreja, que essa mulher é mãe das meretrizes,
né, das abominações da terra, tá? Então tem tudo isso. Aí tem aqui, ó, no capítulo 16 que fala assim, a taça da ira de Deus. Então é que vai falar sobre as 7 pragas, que é as gotas das taças da ira de Deus. Aí tem o capítulo 15 que fala que os anjos e as últimas pragas, tem isso para se cumprir ainda no capítulo 15. Aí tem o capítulo 14 que fala sobre os 144 mil que estarão vivos aqui na terra, decorrente ao fechamento da porta da graça. Tudo isso eu vou explicar biblicamente, tá? Eu estou apenas dando pincelada aqui, tá? Pincelada. Tudo isso eu vou explicar dentro do contexto bíblico, dentro da Bíblia. Então, no livro fala, a gente começa narrando aqui o capítulo 12, que fala de uma igreja. Aí vem o capítulo 13, que fala de 2 poderes políticos, tá? Um poder político cristão e outro poder político mesmo que é política, que governa o mundo. Aí depois o capítulo 14 fala dos 144 mil. Quem são os 144 mil? Eu já dei uma pincelada aqui, ele fala para você biblicamente. Depois no capítulo 15 aqui vem falando aqui dos anjos derramando a última praga na terra, né? A taça, os anjos aqui anunciando a praga. Aí aqui no capítulo 16 já vem Cristo derramando as 7 pragas, tá? Que as gotas da taça da ira de Deus. No capítulo 17 fala da outra igreja que se opõe a tudo que fala sobre Cristo, que fala que é a meretriz, que é a mulher meretriz, mãe das abominações da terra, e ela tem as suas filhas, que ensina doutrinas erradas, doutrinas errônicas. Mas quero deixar bem claro que Mateus, no capítulo 10 em diante, Jesus fala que ele tem os seus sinceros de corações em todas as denominações, em todas as religiões, Deus seus sinceros de corações. Porém, Deus não concorda com certas doutrinas religiosas, que é o que os líderes ensinam para essas ovelhas que são cegas, que não vai nas escrituras examinar. Por isso que Jesus fala, examinais as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Jesus pede para você examinar. Imagine você ir no médico, e o médico chega em você e fala assim, você está com câncer. Você entrou no consultório médico, o médico só olha para você e fala, você está com câncer. Você fala, espera aí, doutor, como que você está falando que eu estou com câncer, sendo que você nem me examinou, sendo que você nem fez um check-up geral em mim para me dar esse diagnóstico que eu estou com câncer? É a mesma coisa da Bíblia que Jesus está falando, examinar as escrituras. Então, para o doutor te dar um diagnóstico desse, ele precisa te examinar, ele precisa estudar o seu corpo, ele precisa fazer um exame em você, ele precisa fazer um check-up geral para poder tirar essa conclusão. E a mesma coisa da Bíblia, por isso Jesus fala, examinai as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Então a Bíblia precisa ser examinada, né? Ser examinada, assim como o médico faz em você para te dar um diagnóstico, se examina, faz um check-up geral, e faz exame daqui, exame de sangue, e faz endoscopia, e faz oncologia, e faz isso, aquilo, outro, para tirar um diagnóstico concreto que você está com aquela doença. Mesma coisa quando Jesus fala, examinai as escrituras, estuda a Bíblia, examinais, não interpreta, porque a Bíblia nunca foi, nunca é e nunca será um livro interpretativo. A Bíblia é um livro guia. Então Jesus fala, examinai as escrituras porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, tá? Então, querido, esse foi uma pincelada sobre Mateus, um capítulo 24, como eu falei, Mateus capítulo 24, Jesus ele tem 2 paralelos que ele traz. Primeiro ele fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 e depois ele fala sobre o princípio do fim, né? Alguns sinais que iria estar acontecendo, que já aconteceu, sobre o tempo do fim. Ele fala lá de falsos cristos, que você viu bastante, muitos nesse culto pagão, que as pessoas vão lá nesses médios lá e tudo, não porque ele não fala de religião, longe de mim, que eu não falo, meu canal não, a gente não critica a religião de ninguém, tá? Mas muitos ali aparecem falando que é o próprio Jesus Cristo, né? Então Jesus ele narra desses falsos cristãos, fora essas pessoas que vêm ao mundo aí, que vêm falando que ele é o Jesus encarnado, né? E ele também fala também, Jesus dá alguns sinais sobre que o sol escurecerá, a lua não dará mais seu brilho, isso já aconteceu já em alguns determinado local, porque tem algumas profecias que são territoriais e são profecias que são gerais. Por exemplo, quando ele fala que haverá
epidemia em vários lugares. Então ele está falando aí de uma maneira geral, global, o que está acontecendo hoje. A epidemia foi globalizada, por isso que fala pandemia, que é globalização, né? E alguns sinais sobre a queda de estrelas, se você for estudar, já teve isso, essa profecia já se cumpriu. No próximo vídeo eu vou falar para você as datas, tá? Que aconteceu sobre a grande queda de estrela, sobre o escurecimento do sol e etc, etc. Eu vou te falar as datas certinha e você vai lá, joga no Google e você vai ver que eu estou correto sobre essas profecias que já se cumpriu territoriais, tá? Tem profecias que se cumprem territoriais, tem profecias que se cumprem gerais. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Apocalipse que o mar vai se tornar em sangue, que o mar vai se tornar em sangue, né? Por que o mar vai se tornar em sangue? Pela idolatria que acontece todo final do ano. Muitas pessoas vão lá no mar fazer oferenda, fazer despacho no mar, longe de me criticar. Então Jesus vai jogar uma praga. Lá em Apocalipse capítulo 16 fala que uma das pragas irão se cair no mar e o mar vão se tornar em sangue. Mas então isso vai ser geral, vai ser no mar inteiro, no oceano inteiro? Não. Essa profecia ela se cumpre territorial. Em alguns lugares o mar vai se tornar em sangue para mostrar onde que os lugares é mais idólatra, onde as pessoas idolatram muito o mar, né? Vamos colocar um exemplo aqui, ali muito na Índia, ali que tem o rio Gange, que ele é idolatrado como um deus ali, tá? Não estou falando de religião, mas eu estou dando um exemplo sobre o rio Gange ali, que ele é idolatrado como um rei, que é aquele rio cura, que é majestoso. Então, essa profecia aqui que Deus fala que o mar se tornará em sangue é territorial, tá? Tudo isso eu vou trazer para você com o tempo, com base bíblica, tá? Não estou falando aqui de achismo, nem interpretação da minha interpretação. Tudo isso fala lá, isso que eu estou te falando, fala, se quiser conferir na Bíblia, você pode ler lá em Apocalipse, no capítulo 16, que fala sobre as 7 pragas, tá bom? Então eu vou trazer um texto, vou trazer depois para você um estudo correto sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre Mateus no capítulo 24, tá? Leia, eu não li para você o texto bíblico, para que você possa ler na sua casa, incentivando você a ler na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Mateus capítulo 24 é a lição de casa que eu deixo para você. Lê lá. Então, como eu explicando para você, existe 2 paralelos, tá? Sobre o livro de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus ele é afrontado com os seus discípulos, que ele é perguntado pelo seu discípulo o que ia acontecer e qual sinal seria. Então Jesus ele narra 2 eventos sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 e fala sobre os princípios do tempo do fim, sobre terremotos, guerras, falsos cristos, o escurecimento do sol, da lua, as perseguições, que muitos dos seus discípulos iam ser mortos, perseguidos, né? Que muitos que iam seguir, queriam o nome dele, iam ser perseguidos. Isso relata também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo, narra da igreja pura. Então na Bíblia sempre você vai contar 2 caminhos, nunca 3, sempre Jesus e Satanás, o cordeiro e o dragão. Aí você vai encontrar Abel e Caim. Aí você vai encontrar a igreja pura e a igreja impura. No capítulo 12, igreja pura e igreja impura. Porque mulher em profecia significa igreja. Então sempre você vai encontrar 2 caminhos. E o próprio Jesus deixou isso claro lá em Mateus no capítulo 25. Ele fala, naquele dia que eu voltar, estará reunido diante de mim a nação, os que estão na minha direita, eu irei dizer, vinde bendito do meu Pai, entrai na herança do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E porque estão na sua esquerda, eles vão falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca conheci. E esses vão argumentar, mas eu não fiz isso em seu nome, não profetizei, não cantei, não fiz curas e milagres em seu nome. Ele ia falar, eu nunca conheci você. Então sempre na Bíblia vai ser sempre 2 caminhos, nunca 3, nunca 4. E lá no céu não haverá uma reunião de várias denominações. No canto vai ter um pessoal da congregação, no outro canto vai ter o pessoal da quadrangular, no outro canto vai ter o pessoal da assembleia, no outro canto vai ter o pessoal do Deus e Amor, no outro canto vai ter o pessoal da Universal, no outro canto vai ter o pessoal da Igreja da Graça, no outro canto vai ter o pessoal da Igreja Cristo Vive, no outro canto vai ter o pessoal da Igreja Testemunha de Jeová, no outro canto vai ter o pessoal da Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo dos últimos dias, que são os Mormons.
No outro canto vai ter o pessoal da presbiteriana. Não. Jesus falou que haverá apenas um rebanho e um pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal e deixa seu like. Meu nome é Tom Santos, ore por mim que eu estarei orando por você. Se inscreva nesse canal, tá bom? Como sempre digo, está escrito, nem só de pão, nem só do seu dinheiro viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Eu sou o Tom Santos, ore por mim que estarei orando por você. Até o próximo vídeo. Tchau!